Toda a igreja está convidada. Amém? Abra a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Senhor, eu creio, fez coisas tremendas entre nós nessa manhã. Já operou. E agora Ele quer falar conosco através da sua palavra. Amém? 10:35 da carta aos Hebreus diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Pode sentar. Uma pequena análise no contexto, aqui a partir do versículo 19. Esse trecho do capítulo tem aqui na minha Bíblia, pelo menos como um título, um apelo à perseverança. Então aqui fala, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então fala do lugar santíssimo, do santo dos santos, que na antiga aliança somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Podia ser o melhor adorador, mas se não fosse o sumo sacerdote, não tinha o acesso ao santo dos santos. E o texto aqui continua dizendo que hoje nós temos esse acesso através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. O véu foi rasgado, a barreira foi transposta, e nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Você tem esse acesso à presença de Deus. Há umas condições que aqui coloca. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Fala de sinceridade e com plena convicção. Fala de convicção de fé. No 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Não percamos a esperança, não percamos a fé, nos apeguemos a ela, porque aquele que é fiel prometeu. No 24 fala da comunhão que nós devemos considerar uns aos outros para incentivarmos o amor e as boas obras. No 25, aqui o escritor possivelmente percebia que pessoas estavam, por algumas circunstâncias, se afastando da igreja, deixando a comunhão dos irmãos. Então ele exorta: não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui no 32, o escritor diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muitos sofrimentos. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram trabalhados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E no 35, então diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém?
Eu queria, mas nesse texto, depois desse contexto dito, compartilhar com os irmãos na questão de desânimo. Eu creio que talvez você tenha vindo para cá hoje assim, com desânimo, com vontade de desistir, de parar, de jogar a toalha por N situações que nós enfrentamos nas nossas vidas. Mas eu creio também que o Senhor já falou com você nessa manhã. E se você veio para cá nesse propósito, se você veio aqui com esse pensamento, eu creio que essas cadeias foram quebradas nessa manhã. Eu creio que você volta para casa hoje com novas perspectivas, com novas direções que o Espírito Santo tem colocado em teu coração. E é exatamente sobre isso, para corroborar, para confirmar tudo aquilo que o Senhor já fez nessa manhã, que eu gostaria de compartilhar alguma coisa na palavra de Deus. Porque, amado, quem de nós em algum momento não sentiu desânimo? Quem de nós em algum momento não sentiu a vontade de desistir? De parar com tudo? Parar com o ministério? Parar com... às vezes até com o trabalho, com a vida. Esses dias eu tomando café com a dona Sandra de manhã, e sabe aqueles dias que você começa, ao invés de levantar glorificando a Deus, parece que vem uma seta maligna e você começa a enumerar problemas logo pela manhã. Dificuldades aqui, acolá, com a família, com coisas. E naquele momento a Sandra disse o seguinte: tem horas que dá vontade de sumir. E eu falei: meu pai, não suma não. Não me deixe só. Eu falei: Sandra, aí eu já tinha iniciado a conversa, eu tinha que puxar o freio de mão. Pois, Sandra, eu sei, as dificuldades são terríveis, as lutas são tremendas, mas não podemos entrar por esse caminho. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento, a gente precisa se fortalecer no Senhor. Eu não disse para ela, mas na verdade o pensamento que ela estava, eu também estava. Tem hora que dá vontade de sair correndo, quando você começa a focar nas dificuldades e nos problemas. Não se escandalize com isso, amado. Mas já algumas vezes me passou pela cabeça: Senhor, me leva. Será que não aconteceu com ninguém isso aqui ainda? E aí depois você olha, mas como? Tem muita coisa para ser feita ainda, né? Senhor, então me sustenta. Senhor, então me fortalece, me orienta. E essa palavra hoje tem esse objetivo, amado, de trazer uma exortação para você que pensa às vezes em desistir. A não desistir, a permanecer, a seguir em frente. É uma palavra para te estimular a seguir em frente. Você é filho de Deus, amém? E o Senhor tem um plano tremendo na tua vida. Então você que pensou em desistir da vida, da família, do trabalho, dos ministérios, quase não deixaram os ministérios pelo caminho, por algumas situações, eu te exorto hoje a rever a tua posição. Eu te convido hoje a colocar a tua vida diante de Deus, nesses sentidos, e rever tudo isso. O Senhor está comprometido com você. Embora, amados, a gente às vezes fica meio temeroso de expressar isso, de abrir coração, mas a palavra de Deus mostra que homens de Deus foram acometidos por situações semelhantes. A palavra fala de Moisés. Isso está lá em Números, no capítulo 11, que ele chega a pedir a morte, porque aquele povo que ele havia tirado lá do Egito começa a reclamar, que queria carne, reclamando da comida, disso, daquilo. E ele chega para o Senhor: o que eu vou fazer agora? E ele chega a pedir:
a morte, naquele momento de pressão, de sufoco ali. A palavra de Deus mostra Elias, que correndo numa mulher maligna, amedrontado, se esconde. E também pensa da mesma forma. A palavra de Deus fala de Jonas, que também, incomodado com o que Deus havia feito, trazer o perdão a uma cidade, ele também pensa, inclusive pede a morte também. O pastor pregou na semana passada aqui, de um paralítico, há 38 anos, esperando, e foi citado hoje aqui, o mover das águas. E chega um momento que ele entra num estado de desânimo. Quando Jesus chega para ele, não, eu desisto. Porque no momento que eu vou me aproximar, outro vai na minha frente. Desiste da cura. Marta, desiste do irmão, porque já cheirava mal. E falando isso para Jesus, aquele mancebo de qualidade desiste de acompanhar Jesus, preocupado com as coisas dessa vida, preocupado com a riqueza. Pedro, que andou com Jesus, que trouxe palavras de ousadia em muitos tempos, mas depois ele nega Jesus, como havia sido previsto, e ele deixa tudo e volta para a vida anterior, volta para a pesca. Então é vasto, amado. Esses são alguns exemplos que a palavra nos mostra, entre tantos, de homens que passaram por situações semelhantes a esse. Então, amado, se você está passando assim, se você está vivendo isso hoje, porque o quadro que nós vivemos, você olha para a política, uma podridão daquela, você pega o jornal, o desemprego em números estratosféricos, as finanças, muitas vezes na nossa casa contida, escassa, às vezes problema na família, problemas de enfermidade, N situações. Eu estava semana olhando o repórter e meu coração cortou. Já corta quando você vê essa situação na Cracolândia. Sem números de homens e mulheres perambulando no meio da cidade. Ali tem advogados, ali tem médicos, ali tem jornalistas, tem pessoas de todas as classes e níveis. E eu tenho acompanhado isso. Ontem me alegrou, porque eu vi ontem que uma igreja, uma entidade evangélica estava lá cortando o cabelo, fazendo um trabalho tremendo lá de apoio a essas vidas. Mas particularmente essa semana, eu estava vendo que aquele Andrea Richthofen, o irmão da Suzane, foi encontrado lá. Foi encontrado na Cracolândia, herdeiro de uma fortuna, mas marcado por uma tragédia em sua vida. E 2, 3 dias depois, o jornal anuncia que nem o curador dele, o tutor dele, que foi destinado pela justiça, tinha ido visitá-lo. Então, quadros terríveis, amado. E nós ficamos olhando essas situações à nossa volta. Quando começamos a olhar tudo isso, nos deprime, nos traz tristeza. Mas nós precisamos nos levantar, amado. A igreja precisa se levantar, porque é a função de que ela aqui está. Porque Pedro, os discípulos que estavam andando com Jesus, também em algum momento, grande parte deles, desistiram. Porque o Senhor, depois de ministrar para ele um milagre dos pães, começa a falar de relacionamento com o Senhor, de compromisso. E a palavra de Deus diz que eles, um a um, foram saindo porque acharam duro aquele discurso. E quando Jesus volta para os seus discípulos próximos e pergunta para eles se também queriam ir, Pedro fala: para onde que nós iremos?
Porque só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. E essa é a responsabilidade da igreja, amado. Porque essa palavra está sobre as nossas vidas. Essa palavra de vida eterna está sobre a igreja. E nós estamos aqui para proclamá-la. Tem muitas pessoas que eles não precisam de... se vai ser compulsoriamente, se vai ser voluntariamente, se é o governo. Não, eles precisam de uma palavra eterna. Mas quem vai levar essa palavra? Somos nós. Mas como vamos levar se estamos desanimados? Como vamos levar se nós estamos com um pensamento de desistência, de desistir, de parar no caminho? A desistência, amado, o desânimo, ele se manifesta em algumas situações. Primeiro, ele vem com uma paralisia paulatina. Aos poucos, você vai deixando de fazer as coisas, você vai deixando de se comprometer, vai perdendo o compromisso com a família, com a igreja, com o trabalho, com um monte de coisas. O que fazia antes começa a relaxar, começa a puxar freio de mão. De repente você olha para aquele quadro, isso traz tristeza. É o primeiro quadro. O segundo, depois disso, a nossa fé, ela começa a ser contaminada. A fé, ela começa a ser abalada. Nós já não cremos na palavra de Deus. Não cremos mais nas promessas de Deus para a nossa vida. Chega um momento que nós começamos a descrer de Deus, a desconfiar que Ele nos ama, que realmente tem algo preparado para nós. Nós perdemos a capacidade de reagir. Há uma paralisia generalizada. E se ela não for seccionada, se ela não for bloqueada, nós entramos no próximo passo, que é o passo depressivo. É o passo de depressão. Nós nos entregamos totalmente ao desânimo, à tristeza, às lamúrias. Não enxergamos, tudo é negro à nossa volta. E a partir daí, vem o outro passo, que é o isolamento. É o isolamento, nós nos isolamos de tudo. Nós nos afastamos dos irmãos. Nós nos afastamos das pessoas. Nós nos afastamos da igreja. Nós nos afastamos da célula. Nós enxergamos defeito, dificuldade em tudo e em todos. É nesse momento, amados, que nós precisamos clamar pelo Senhor, buscar no Senhor misericórdia, para que a nossa fé seja renovada, para que a confiança no Senhor seja restaurada, para que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida sejam pela fé visualizadas. Às vezes não se cumpriram, às vezes não se cumpre, às vezes nós temos um leque de promessas e não vemos nada cumprindo, mas nós precisamos enxergar pela fé. Nós precisamos ver. Nós lemos aqui, é fiel aquele que prometeu. O Senhor tem promessa na tua vida, irmão? Amém. E você crê que Ele é fiel? Amém. Portanto, Ele vai cumprir. Não desanime. Amém? Não desista, em nome de Jesus. Moisés, ele desejou por um momento até a morte, mas o Senhor chega para ele e traz uma palavra para ele. Elias também passou pelas mesmas circunstâncias, mas o Senhor aparece a Elias e traz uma palavra para ele de ânimo. Jonas também, e o Senhor traz ensinos para Jonas, quando ele entra naquele estado em que ele estava.
paralítico, Jesus chega para ele, no momento de descrença, no momento de desconfiança, de desânimo, o Senhor traz a cura e opera um milagre na vida dele. Marta, se tu crer, verás a glória de Deus. E ela experimentou um milagre tremendo, a ressurreição do seu irmão, depois de dias que já cheirava mal. Pedro, quando abandonou tudo, Jesus aparece para ele e diz para ele: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. O Senhor está contigo, meu irmão. Igreja, o Senhor está com você. O Senhor em nenhum momento nos desampara. Ele está no controle da nossa vida, por mais difícil, por mais que a gente não enxergue, por mais que a gente não perceba. Você precisa buscar no Senhor, todo dia se fortalecer nele, todos os dias, a cada manhã, olha no espelho e diz assim, o espelho, assopra nele de manhã, você vai ver que ele embaça. Aí você diz assim: glória a Deus porque eu estou respirando. Embaçou o espelho. Escreve com o dedo assim, depois que ele embaçar: glória a Deus. Escreve com o dedo no embaçado: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. A partir daí, amados, não importa, lave o rosto, faça a tua higiene e saia do lavabo, do toalete, do banheiro, seja o que for, convicto que o Senhor te guiará durante todo aquele dia, não importando as circunstâncias. Porque senão, amado, nós vamos fazer igual Saul. Saul, quando ele percebe que os filhos já tinham morrido, o exército dos filisteus ganhando terreno, ganhando espaço, ao invés de Saul investir, ao invés de Saul enfrentar, ele se lança sobre uma espada e se suicida. Ele se mata diante da dificuldade. Diante da luta, ele dá cabo da sua própria vida. Desanimar, desistir, faz com que muitas vezes nos leve à morte, ao suicídio. Enquanto que Saul se suicida, Davi, homem segundo o coração de Deus, num capítulo anterior, quando Davi chega na cidade, diz assim o texto, vamos ler o texto, fica mais fácil. Quando Davi e seus soldados chegam a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Há momento, amado, que é momento de choro. Não há nenhum problema nisso. Mas chore não diante da dificuldade. Não se prostre diante da dificuldade. Chore. Nós devemos chorar aos pés do Senhor, aquele que é maior do que as circunstâncias, aquele que é maior do que a dificuldade. Aqui diz que Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais força. Imagina isso, amado.
Homens de guerra, homens experimentados, choraram até ficarem cansados de tanto choro. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. No versículo 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha a situação desse homem. Ele chega na cidade, a cidade destruída, as pessoas foram levadas prisioneiras, as esposas do próprio Davi. Agora, aqueles que estavam com ele querem matá-lo, querem apedrejá-lo. Vocês conseguem entrar nessa cena? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? Mas o texto diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa a luta que você passou, que está passando, eventualmente poderá passar. Você pode até chorar, até as forças irem, mas não permita que esse choro domine a tua vida e te leve ao desânimo. Faça com Davi. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E no 7 diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: prossiga. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: não desista. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: persevere. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: não se intimide, não se apequene, mas fortaleça no Senhor teu Deus. E busque nele a estratégia. Busque nele como agir. O Senhor trará a resposta. O Senhor aqui imediatamente é claro a Davi: sim, vai e persiga. Persiga o inimigo. Reconquiste o que foi tirado. E assim, acompanhando o texto ali, a gente vai ver que isso aconteceu. Amado, todos nós passamos problemas e dificuldades, amado. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Céu de brigadeiro, às vezes tem. Mas o tempo muda, o vento chega. Mas vento vem, tempestade vem, não vem para ficar. Ela vai embora. Ela vai embora. Em algum momento ela vai. E a hora que ela for, você precisa estar de pé. Porque quando a tempestade for, quando o vento se for, a bonança vem. E na bonança, o Senhor vem falar com você. O Senhor vem falar contigo. Ele vem trazer a resposta. Ele vem te dar a direção. Ele vem mostrar o caminho. Aqui nós lemos lá em Hebreus que o escritor fala para a gente lembrar de situações vividas em tempos de conquistas, de vitórias. Lamentações de Jeremias capítulo 3, lá fala que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança, amado? O que te traz esperança?
Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que o Senhor começou uma obra na nossa vida e Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Deus iniciou uma obra na tua vida. Essa obra inicia-se lá na cruz do Calvário. Lá essa obra foi iniciada. E ela iniciou na tua vida, ela iniciou na minha vida no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ao Senhor. A Ele nós demos o controle da nossa vida. A partir daí, o Senhor vem nos aperfeiçoando todos os dias. Com todas as situações. Creia nisso, amado. Independente do momento que você está vivendo ou passando, o Senhor está te aperfeiçoando. Ele vai completar essa obra. Não há plano B, amado. O Senhor não tem plano B. Ele traçou um projeto de vida para cada um de nós. Você tem um projeto de vida traçado. Diga isso, eu tenho um projeto de vida traçado por Deus. Aleluia. Ele não vai mudar isso, amado. Ele não vai mudar. Ele vai cumprir. Ele vai aperfeiçoar a cada dia. Creia nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas vezes, amada, a resposta vem na bonança. Outras vezes, o Senhor fala conosco na turbulência. Na turbulência, muitas vezes, é o momento que Ele vai falar conosco. Nós falamos aqui de Jó, que passou por momentos adversos, que também desejou a morte. E os amigos dele passam aqui no livro de Jó, alguns capítulos, trazendo sentenças, correções sobre Jó. Mas no versículo, no capítulo 38, leia depois lá o 38, o 39, o 40, o 41, Deus começa a falar com Jó agora aqui. Deus não entra nos comentários dos amigos dele. Deus não se preocupa naquele momento com isso. Deus começa a falar diretamente com Jó. E os versículos iniciais do capítulo 38 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Aleluia. No meio da tempestade, no redemoinho, na turbulência. Ou seja, esteja na bonança, esteja na dificuldade, esteja na tempestade, fortaleça-se sempre no Senhor, porque o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar conosco, amado. Ele não nos desampara. Ele está no controle de tudo, amado. Nada foge ao controle do Senhor. Nada foge. E ele começa a descrever aqui: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E é tremendo esse capítulo aqui. A forma como Deus começa aqui a falar é com Jó. Maravilhoso esse livro. Experiências tremendas. Não desanime, querido. Não desista. Não desista. O versículo que lemos em Hebreus, no 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Retroceder é destruição. Retroceder é morte. Retroceder, desistir, é perda. Desistir, retroceder, não é opção para o cristão. Não pode estar no nosso cardápio a opção de desistir, de retroceder. No capítulo 4, versículo 7 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Combati,
acabei e guardei. 3 verbos. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E nós conhecemos a história de Paulo. Nós conhecemos a vida de Paulo, como foi. E ele diz que uma coroa de justiça o esperava. E ele diz também que essa coroa não seria dada só para ele, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Há uma coroa, amado. Há algo preparado para nós. A nossa vida não se limita a isso aqui. Estejamos num bem bom, estejamos numa situação confortável ou não, a nossa vida não pode estar fundamentada nesse período muito curto, nesse sopro que é a nossa vida aqui nessa terra. A nossa pátria está no céu, amado. A nossa pátria é com o Senhor. Portanto, em nome de Jesus, não desista. Não desanime, não importa a circunstância, as dificuldades e as lutas pelas quais você tem passado. Que tipo de luta você tem? É espiritual? Deus está no controle. Ela é física? Deus está no controle. É financeira? Deus está no controle. É familiar? O Senhor está no controle da tua vida. É pecado? Vou dizer uma coisa, amado. O que mais entristece a Deus não é propriamente o pecado, mas é o pecado não confessado. Um pai, por exemplo, ele se entristece quando o filho erra. Não é? Nós somos pais aqui, a gente se entristece. Mas o que mais entristece é quando o filho esconde o erro. Engana. Passa e você, quando descobre, você se sente que passou meses sendo enganado. Sendo ludibriado. E isso dói mais do que o erro em si. Então, se o problema é pecado, Deus também está no controle. Confesse. Confesse o seu pecado. Jesus te perdoa. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, Ele perdoa, Ele purifica, Ele nos lava de toda injustiça. Amém? Nós temos acesso agora, não precisamos mais do sumo sacerdote anterior da antiga aliança. Nós temos agora um sumo sacerdote. É esse o objetivo da carta aos Hebreus. É mostrar que aquele sumo sacerdote que fazia sacrifício anualmente, que entrava no lugar santíssimo, agora nós temos, não há mais necessidade disso. Nós temos o sumo sacerdote. Nós temos um advogado, um juiz junto ao Pai. Amém? Ele está comprometido conosco, amado. O teu pecado também não é justificativa pela paralisia. O teu pecado não é justificativa para que você fique prostrado. Você pecou? Não devia, mas pecou. A Bíblia diz que aquele que não peca faz de Deus mentiroso. Nós pecamos sempre. Mas nós não podemos ser pecadores contumazes. Em você habita o Espírito Santo. Aquele Consolador que Jesus disse que enviaria, Ele habita em você. E Jesus disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, confessa, Senhor. Confessa, Senhor, se é essa a situação e se é esse o seu quadro. Mas eu repito, desistir, desânimo, retroceder não é opção para o cristão. Não é opção para nós.
Por isso, nós iniciamos dizendo que o objetivo dessa palavra é esse: trazer para você uma exortação, para que você não desista. Estimulá-lo a seguir em frente, independente da situação que você passa e vive. E dizer que o Senhor está 100% comprometido com você. Não olhe para você. Não olhe para a tua fraqueza. Não olhe para a tua limitação. Não olhe para as circunstâncias, adversidades e dificuldades que nos surgem. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? É para Ele que nós devemos olhar. Eu encerro. Se tiver um louvor, tem? Possível? Eu encerro dizendo duas frases. A primeira: não se deixe ser guiado pelas circunstâncias. Não se deixe ser guiado pelas adversidades, pelas lutas, pelos problemas. Permita que o Senhor conduza a tua vida. Saiba que Ele está no controle de tudo. Nada passa em oculto ou alheio aos olhos do Senhor. E finalmente, como pela graça de Deus, eu creio que aqui isso falo aqui em nome do presbitério dessa casa. Em nome de Jesus, não desista. Não desista. Não desanime. Em nome de Jesus, siga em frente. Persevere. Eu quero orar com você antes de louvarmos.